Você já sentiu que a sua própria casa se transformou em uma prisão? Não uma prisão de grades, mas de pensamentos, de medos, de uma força invisível que te paralisa? Pois é, foi exatamente assim que eu vivi por anos. Eu queria sair, eu queria viver, eu queria caminhar na rua como qualquer pessoa normal. Mas só de pensar em abrir a porta, meu coração disparava, minhas mãos suavam e um turbilhão de pensamentos tomava conta da minha mente. E se eu passar mal na rua? E se as pessoas perceberem que eu estou nervoso? E se ninguém puder me ajudar? Essas perguntas ecoavam sem parar na minha cabeça, até que eu desistia antes mesmo de tentar. Aos poucos, minha vida foi se resumindo a 4 paredes. Amigos se afastaram, oportunidades se perderam, sonhos ficaram guardados em gavetas empoeiradas. Eu assistia ao mundo passar pela janela, como quem vê um filme do qual não faz parte. E sabe o que dói mais? É ouvir as pessoas dizerem: "Isso é frescura, é só sair, todo mundo sente medo. Você tem tudo para ser feliz, por que está assim?" Mas ninguém entendia que a minha batalha não era contra o mundo lá fora, era contra a minha mente aqui dentro. O que ninguém sabia é que por trás daquele medo existia uma história, uma luta diária, uma vontade enorme de ser livre, mas ao mesmo tempo um peso que me puxava de volta para dentro de mim mesmo. E essa é a história que eu vou te contar. A história de como eu aprendi, passo a passo, a enfrentar o inimigo invisível que me impedia de viver. Eu me chamo Rafael, tenho 29 anos e, durante muito tempo, vivi refém da ansiedade. Quando digo refém, não é força de expressão. Minha vida se transformou em uma rotina limitada, marcada por crises de pânico, noites sem dormir e dias que pareciam não ter fim. Tudo começou de forma sutil. No início, era só um nervosismo antes de sair de casa. Eu pensava, é normal, todo mundo fica ansioso. Mas aos poucos, aquilo foi crescendo. Ir ao mercado se tornou impossível. Atender o telefone me deixava em pânico. Até mesmo abrir a porta para receber uma encomenda era motivo para suar frio. Minha família tentava me apoiar, mas ninguém realmente compreendia. Alguns achavam que era preguiça, outros diziam que era exagero. Eu mesmo me perguntava, por que eu não consigo ser normal? Essa era a pergunta que me atormentava todas as noites. A ansiedade roubou de mim coisas simples, como caminhar na praça, conversar com desconhecidos, fazer planos para o futuro. E junto com isso veio a culpa. Culpa por não conseguir, culpa por decepcionar quem me amava, culpa por sentir que estava desperdiçando a minha vida. Mas dentro de toda a escuridão sempre existe uma fagulha. Eu não sabia, mas a minha história ainda teria uma virada. Eu iria aprender, com muito esforço, que a ansiedade não define quem eu sou. Eu iria descobrir que até mesmo o medo pode ser vencido. E antes de continuar essa jornada com você, quero te pedir algo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Isso ajuda a fortalecer nossa comunidade e mostra que não estamos sozinhos nessa luta. Porque essa história não é só minha, ela pode ser também a sua. Eu nunca imaginei que uma simples porta pudesse ser tão assustadora. Mas naquele dia, olhando para ela, senti como se estivesse encarando o maior desafio da minha vida. Levantei da cama com o coração disparado, as mãos suando frio e um nó na garganta que parecia me impedir de respirar. Era só mais um dia, mas para mim, qualquer coisa fora do meu quarto era uma batalha. A ansiedade não apareceu de repente. Ela foi chegando devagar, sutil, até que tomou conta de mim. No começo, eu ria de mim mesmo. É só nervosismo, normal, todo mundo sente. Mas com o tempo, perceber que eu não conseguia sair de casa se tornou uma dor constante. Ir até a padaria, atender o telefone, abrir a porta para a vizinha, tudo parecia impossível. A cada tentativa frustrada, eu sentia uma mistura de medo e culpa. Medo de que algo ruim acontecesse, culpa por não conseguir fazer o que todo mundo fazia com facilidade. Eu me sentia preso e, ao mesmo tempo, sozinho. Olhava pela janela e via pessoas caminhando, sorrindo, vivendo, e eu estava parado, encarando a porta, como se fosse meu maior inimigo. Respirei fundo, tentando me convencer.
Um passo de cada vez, só precisa abrir a porta. Mas a simples ideia de atravessar o hall da minha casa era suficiente para disparar meu coração, gelar minhas mãos e travar minhas pernas. Por horas fiquei ali, encarando aquela porta, sentindo que cada segundo era uma eternidade. Finalmente, com um esforço que parecia impossível, toquei a maçaneta. 1 milímetro. Um gesto pequeno, mas simbólico. A porta se abriu e, pela primeira vez em muito tempo, senti uma pontada de esperança. Eu não tinha saído, mas havia começado a enfrentar o meu maior medo. Se você já se sentiu assim, sabe do que estou falando. E se ainda não, tente imaginar. Como seria ter uma prisão invisível dentro da própria mente? Compartilhe aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque, de algum jeito, não estamos sozinhos nessa luta. Depois daquele dia em que finalmente toquei a maçaneta, nada parecia mudar. A porta estava aberta, mas o mundo lá fora ainda parecia distante, quase impossível de alcançar. Eu continuava dentro de casa, entre quatro paredes que já conhecia demais e, ao mesmo tempo, que me aprisionavam. A rotina era sempre a mesma: levantar, tomar banho, tomar café. Cada gesto simples parecia uma prova de resistência. Até mesmo ligar a televisão se transformava em um pequeno drama. Vozes, rostos, sons do mundo lá fora me deixavam inquieto. Eu queria me conectar, mas tudo me deixava tenso, como se cada barulho ou movimento fosse um lembrete de que eu não conseguia ser normal. As manhãs eram especialmente difíceis. A luz do sol entrava pela janela e parecia gritar: "O mundo lá fora está te esperando." Mas eu não conseguia encarar isso. Meu corpo tremia, meus pensamentos giravam em círculos e o pânico surgia como um fantasma que se instalava na minha mente. Muitas vezes eu me pegava sentado no chão da cozinha, olhando para a porta aberta, sem saber se algum dia conseguiria atravessá-la de verdade. Minha família tentava me apoiar, mas nem sempre sabia como. "Vai dar tudo certo", diziam. "Você precisa se esforçar." Eu queria acreditar, mas as palavras não chegavam. Tudo parecia distante, como se estivesse vivendo dentro de um vidro. Amizades se tornaram mensagens de texto que eu respondia devagar, sempre com medo de errar ou de me expor demais. E no fundo, eu sabia que precisava mudar. Mas o medo era persistente, insistente. Cada tentativa de abrir a porta de verdade parecia levar a um passo para frente e dois para trás. Eu sentia que minha vida estava passando e eu, preso ali, entre quatro paredes, tentando sobreviver a cada dia, sem saber quando conseguiria realmente viver. Se você está assistindo a essa história e sente algo parecido, compartilhe aqui nos comentários como você lida com esses momentos. Às vezes, apenas perceber que não estamos sozinhos já dá força para continuar. Havia algo de diferente naquele dia. Eu não sabia se era coragem ou apenas cansaço de ficar parado, mas algo dentro de mim dizia: é hora de tentar de novo. A porta estava aberta e eu sentia aquele frio na barriga, o mesmo de sempre, mas com uma ponta de esperança que eu não sentia há meses. Decidi começar pequeno. Só precisava atravessar a calçada em frente à minha casa. Parecia insignificante, quase ridículo, mas naquele momento era gigantesco. Respirei fundo, coloquei um pé fora e imediatamente senti meu corpo reagir. O coração disparou, a respiração ficou curta e as mãos começaram a suar. Eu queria voltar correndo, mas algo dentro de mim me segurava. Um desejo silencioso de conseguir. Cada passo era uma batalha. Passar pela vizinha que olhou para mim e sorriu me fez sentir como se estivesse sendo observado pelo mundo inteiro. Eu queria desaparecer, mas continuei. 2, 3, 4 passos. Não era nada, mas para mim era tudo. Voltei para dentro de casa e senti uma mistura de orgulho e exaustão. Orgulho por ter conseguido, exaustão por todo o esforço que meu corpo e mente haviam exigido. Eu sabia que ainda estava longe de superar, mas aquele pequeno avanço me mostrou que ainda havia caminho. A ansiedade continuava ali, sempre presente, sussurrando que eu não era capaz, que tudo era perigoso.
Mas, pela primeira vez, comecei a perceber que talvez eu pudesse desafiá-la, pouco a pouco. Cada passo, cada tentativa, não importava quão pequeno, era uma vitória. Se você está passando por algo parecido, lembre-se, não subestime pequenos passos. Cada um deles é uma conquista. E se quiser, compartilha nos comentários qual foi o seu primeiro passo em momentos difíceis. Isso ajuda a gente a se sentir menos sozinho. Nos dias que se seguiram, percebi que sair de casa não era apenas abrir a porta ou atravessar a calçada. Cada passo fora do meu quarto se tornava um desafio único, e cada desafio vencido parecia me dar um pouco mais de força. Mas a ansiedade continuava ali, silenciosa e persistente, pronta para me derrubar a qualquer momento. Ir até a esquina para comprar pão parecia simples para qualquer pessoa, mas para mim era uma prova de coragem. O barulho do trânsito, o vento no rosto, as pessoas caminhando rapidamente ao meu redor, tudo isso aumentava meu coração disparado. Cada olhar, cada movimento parecia amplificado na minha mente. Eu queria me encolher, desaparecer. Mas continuei andando, respirando fundo, contando mentalmente cada passo, como se fosse uma estratégia de sobrevivência. Dentro de casa, sentia um misto de alívio e ansiedade. Alívio por ter conseguido voltar, ansiedade por saber que o dia seguinte exigiria novos esforços. Comecei a perceber que a vida se dividia entre esses pequenos momentos, a luta dentro de mim e o mundo lá fora, que parecia grande, barulhento e implacável. Minha família percebeu as mudanças. Me elogiavam por cada conquista, mas às vezes eu me sentia culpado por precisar de tanto tempo e esforço para coisas que pareciam triviais. Era como se minha mente fosse uma parede invisível, me impedindo de viver plenamente. Mas ainda assim, cada passo, cada pequena vitória me mostrava que eu não estava completamente derrotado. Se você já enfrentou momentos assim, sabe como cada pequena conquista pode parecer gigantesca. Por isso, compartilhe aqui nos comentários qual foi a última coisa que você conseguiu enfrentar mesmo com medo. É incrível perceber que cada passo, por menor que pareça, é uma vitória. Depois de alguns dias conseguindo dar pequenos passos fora de casa, percebi que o maior desafio não era atravessar a calçada ou abrir a porta. O verdadeiro teste era enfrentar outras pessoas. Cada olhar, cada palavra, cada interação parecia multiplicar meu medo. A primeira vez que tentei falar com alguém fora do meu círculo familiar foi no mercado. Queria comprar pão e leite, algo simples, mas quando cheguei perto do caixa, meu coração disparou. A ansiedade gritou dentro de mim. E se você gaguejar? E se a pessoa perceber que você está nervoso? Respirei fundo e tentei me acalmar. Tentei me concentrar no que precisava dizer, mas a sensação de estar exposto era avassaladora. Quando finalmente pronunciei algumas palavras, ouvi minha própria voz trêmula. O atendente sorriu e disse algo simples: "Boa tarde." Aquilo deveria ser normal, mas para mim parecia uma conquista gigante. Saí do mercado com o coração acelerado, mas com um sorriso tímido no rosto. Pela primeira vez em meses, senti que podia existir algo além da minha casa. Ao longo da semana, comecei a perceber que cada pequena conversa, cada interação, era um tasso para recuperar a minha vida. Eu ainda sentia medo, ainda sentia pânico, mas também comecei a sentir orgulho de mim mesmo. A ansiedade continuava presente, mas estava perdendo força, pouco a pouco, à medida que eu me permitia viver pequenas experiências. E, se você está passando por algo parecido, lembre-se, não importa quão simples pareça para os outros, cada palavra dita, cada gesto feito fora do seu espaço seguro é uma vitória. Compartilha nos comentários um momento em que você enfrentou seu medo, por menor que tenha parecido. Isso ajuda a perceber que ninguém está sozinho nessa luta. Depois de algumas semanas de pequenos avanços, percebi que a vida fora de casa ainda era assustadora, mas inevitável. Ir ao mercado e cumprimentar pessoas já não parecia tão impossível.
Mas tarefas simples como pegar um ônibus, ir ao banco ou visitar um amigo se transformavam em desafios gigantes. Um dia, decidi ir até uma padaria mais distante. Só de pensar no caminho, meu peito começou a doer, minhas mãos suaram e minha cabeça girou com pensamentos do tipo: e se eu passar mal? E se alguém perceber que estou nervoso? E se eu não conseguir voltar? Respirei fundo, contei mentalmente cada passo e, devagar, comecei a andar. No caminho, cada barulho parecia amplificado. O trânsito, as conversas das pessoas, até o vento que balançava as árvores me deixava inquieto. Mas, ao mesmo tempo, senti algo diferente. Uma sensação de controle, mesmo que pequena. Cada passo era uma vitória silenciosa que ninguém via, mas que eu sentia com força. Na padaria, eu ainda tremia ao falar com o atendente, mas consegui pedir meu pão e meu café. Ao sair, senti um alívio misturado com orgulho. Eu sabia que cada tentativa não apagava o medo, mas mostrava que eu podia enfrentá-lo. Cada pequeno desafio superado era uma conquista, e isso começou a me dar coragem para tentar coisas maiores. Comecei a perceber que, embora a ansiedade estivesse sempre presente, ela não precisava me paralisar completamente. Eu estava aprendendo a lidar com ela, a aceitar meu medo, sem me deixar dominar por ele. Se você está assistindo e sente que até pequenas rotinas são um desafio, saiba que cada passo conta. Compartilhe nos comentários uma rotina que você enfrentou, por menor que pareça. Às vezes, só perceber que outras pessoas enfrentam o mesmo medo já dá força para continuar. Depois de algumas semanas tentando pequenas rotinas fora de casa, percebi que o próximo desafio era inevitável: interagir com pessoas de forma mais próxima. Cumprimentar o vizinho ou falar com o atendente da padaria já não me parecia suficiente. Eu precisava me reconectar com o mundo de verdade, e isso me deixava ao mesmo tempo ansioso e assustado. Decidi começar devagar. Fui visitar um amigo que morava a poucos quarteirões. Só a ideia de sair, atravessar ruas movimentadas e manter uma conversa inteira me deixou tenso. Meu coração acelerava, a respiração ficava curta e minhas mãos suavam. Cada passo parecia pesado, como se eu carregasse uma mochila invisível cheia de medo. Quando finalmente cheguei à casa do meu amigo, tentei sorrir e iniciar a conversa. No começo, as palavras saíam trêmulas, a voz quase falhando. Mas, à medida que a conversa fluía, percebi que o mundo lá fora não era tão ameaçador quanto minha mente fazia parecer. Cada risada, cada olhar amigável era como uma pequena luz quebrando a escuridão dentro de mim. No caminho de volta, senti uma mistura de orgulho e exaustão. Orgulho por ter enfrentado algo que parecia impossível, exaustão pelo esforço que meu corpo e mente haviam exigido. Ansiedade continuava presente, mas estava começando a perceber que ela não precisava me dominar completamente. Comecei a entender que enfrentar outras pessoas era uma questão de prática e paciência. Cada interação era uma lição, cada olhar aceito era uma vitória. Eu ainda tremia, ainda sentia medo, mas estava aprendendo a caminhar com ele ao meu lado, em vez de ser carregado por ele. Se você está passando por momentos parecidos, saiba que cada pequena conversa, cada olhar que você consegue manter sem fugir é uma conquista. Compartilha nos comentários como você tem enfrentado seus medos. Saber que não estamos sozinhos ajuda a continuar tentando. Depois de algumas semanas enfrentando pequenas interações, percebi que a vida lá fora ainda exigia muito mais do que eu imaginava. Ir ao mercado, visitar um amigo ou atravessar uma rua movimentada já eram conquistas. Mas tarefas mais complexas, como ir ao banco ou enfrentar filas longas, ainda me deixavam paralisado. A ansiedade era imprevisível, algumas vezes surgia do nada, mesmo quando eu me sentia preparado. Foi nesse momento que percebi que precisava de estratégias, não podia depender apenas da força de vontade. Comecei a planejar cada passo.
Antes de sair, respirava fundo, mentalizava o caminho, imaginava cada cenário possível. Fazia listas do que precisava fazer e estipulava pequenos objetivos. Primeiro atravessar a rua, depois entrar na loja, depois interagir com alguém. Minha primeira tentativa foi ir ao banco. Só de pensar em enfrentar a fila, sentir o olhar das pessoas e lidar com a pressão de ser atendido rapidamente, meu coração disparava. Respirei fundo, repeti mentalmente minhas estratégias e fui. Cada passo parecia gigante, mas consegui. Falei com o caixa, entreguei os documentos e saí sem desmaiar ou entrar em pânico. Pequena vitória, mas vitória. Com o tempo, percebi que essas estratégias funcionavam. Respirar, planejar, dividir cada tarefa em etapas menores e comemorar cada pequena conquista começou a transformar minha relação com o mundo. A ansiedade ainda estava lá, mas agora parecia mais uma companheira do que uma inimiga imbatível. Se você está assistindo e sente que tarefas do dia a dia parecem impossíveis, tente dividir cada passo em pequenas etapas. Compartilhe nos comentários uma estratégia que você já usa ou um pequeno desafio que conseguiu enfrentar. Às vezes, apenas perceber que podemos vencer o medo, mesmo que devagar, já nos dá força para continuar. Com o passar das semanas, percebi que minha vida estava começando a se expandir além das quatro paredes da minha casa. Mas o mundo lá fora ainda tinha surpresas que eu não podia prever, e cada situação inesperada se transformava em um teste silencioso da minha coragem. Um dia, fui convidado por um amigo para um café em uma cafeteria próxima. À primeira vista, parecia simples, mas só de imaginar o barulho das máquinas de café, as conversas ao redor e o movimento constante, senti meu coração acelerar. Eu queria recusar, mas algo dentro de mim dizia: você consegue, vai ser só uma experiência, não precisa ser perfeito. Respirei fundo, coloquei fones de ouvido para me sentir mais seguro e fui. Cada passo até a cafeteria parecia um desafio gigante. Quando cheguei, sentei-me em uma mesa discreta, tentando me concentrar na respiração. Cada pessoa que passava parecia observando, cada ruído aumentava minha ansiedade. Mas eu fiquei ali, e fiquei por tempo suficiente para perceber que podia lidar com aquilo, mesmo que não fosse fácil. Durante a conversa com meu amigo, algumas palavras saíram trêmulas, meu corpo ainda tremia, mas consegui me expressar e ouvir o outro. No final, saí da cafeteria com um sentimento novo. Eu podia viver momentos sociais sem entrar em pânico. Não eram perfeitos, não eram fáceis, mas eram reais. Aprendi que a vida fora de casa não seria linear. Teria dias difíceis e momentos inesperados, mas cada experiência era um aprendizado. Comecei a perceber que enfrentar o mundo não significava não sentir medo, mas aprender a caminhar com ele, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Se você está assistindo e sente medo de situações inesperadas, lembre-se, cada tentativa conta. Compartilha nos comentários uma experiência em que você enfrentou algo inesperado, mesmo que tenha sido difícil. Saber que outros também passam por isso ajuda a continuar. Nem todo dia era uma vitória. Às vezes, parecia que meus passos para fora de casa não adiantavam nada. Havia dias em que a ansiedade voltava com força total, me lembrando que ainda não estava totalmente no controle. Esses momentos eram dolorosos, frustrantes, mas também necessários. Lembro de um dia em que decidi ir ao supermercado mais distante. Tudo estava planejado, lista pronta, caminho mentalizado, estratégias de respiração. Mas assim que entrei na loja, senti meu corpo reagir de forma intensa. O coração disparou, a respiração ficou curta e a vontade de fugir era quase irresistível. Eu tentei me concentrar, mas a ansiedade venceu. Saí da loja sem comprar nada, sentindo uma mistura de frustração e culpa. Voltei para casa desanimado. Cada fibra do meu corpo parecia dizer que eu não conseguiria. Mas, após algumas horas, percebi que essa recaída não era uma derrota definitiva. Eu havia tentado, e tentar já era um passo à frente. No dia seguinte, decidi recomeçar. Voltei ao mesmo supermercado, com a mesma lista e as mesmas estratégias. E dessa vez, consegui comprar tudo o que precisava.
A sensação de conquista foi enorme, porque agora eu sabia que podia falhar e ainda assim tentar de novo. Aprendi que as recaídas fazem parte do processo. Não significam que você está voltando ao ponto zero. Significam que você está humano, tentando, e que cada tentativa conta. O importante é não desistir, mesmo quando tudo parece difícil demais. Se você está assistindo e já teve momentos de recaída, lembre-se, isso é normal. Compartilha nos comentários uma situação em que você tentou novamente depois de um erro. Saber que outras pessoas também recomeçam ajuda a continuar avançando. Com o tempo, percebi que a confiança, mesmo que pequena, começava a surgir. Cada passo fora de casa, cada interação bem-sucedida, cada pequena vitória sobre a ansiedade me dava coragem para ir um pouco mais longe. O mundo, antes ameaçador, começava a parecer menos assustador. Um dia, decidi caminhar por um bairro diferente, mais distante do que costumava ir. No início, meu corpo reagiu com tensão. Respiração curta, mãos suadas, sensação de que qualquer movimento errado seria fatal. Mas algo dentro de mim dizia: você já conseguiu antes, consegue de novo. Então, respirei fundo e comecei a andar. Durante o percurso, percebi detalhes que antes não enxergava. O canto dos pássaros, o cheiro do café vindo de uma padaria, o sorriso de uma criança correndo na rua. Coisas simples que me lembravam que o mundo também tinha beleza, mesmo quando assustador. Cada pequeno avanço era uma conquista silenciosa. Eu ainda sentia medo, mas aprendi a conviver com ele. A ansiedade ainda sussurrava, mas eu conseguia ouvir minha própria voz dizendo: vai dar certo, você consegue. Explorar novos lugares não era apenas sobre movimento físico, era sobre reconectar-me com a vida, perceber que podia existir algo além da minha zona de conforto e que cada pequeno desafio enfrentado era um passo para recuperar a minha liberdade. Se você está assistindo e sente medo de explorar algo novo, lembre-se, comece devagar, respeite seus limites e comemore cada pequena conquista. Compartilha nos comentários um lugar que você queria visitar, mas ainda sente medo. Às vezes, só imaginar que outros estão enfrentando o mesmo medo já dá coragem para tentar. Com cada dia que passava, percebia mudanças sutis, mas profundas. A ansiedade ainda estava presente, claro, mas já não ditava minhas ações como antes. Minha rotina diária começou a ganhar pequenas vitórias. Levantar da cama sem sentir medo do dia, tomar um café fora de casa, conversar com alguém sem gaguejar. Cada gesto simples parecia um trunfo silencioso. Comecei a planejar meu dia com mais confiança. Antes, cada atividade era acompanhada de pensamentos catastróficos. E se der errado? E se eu entrar em pânico? Agora, respirava fundo, listava pequenas metas e as enfrentava, uma de cada vez. Comprar pão, caminhar até a praça, visitar um amigo. Tudo fazia parte de um processo contínuo de reconquista da minha vida. Um momento que marcou muito foi quando fui até a biblioteca da cidade. No passado, só de pensar em um lugar cheio de pessoas, eu teria desistido. Mas naquele dia, consegui entrar, escolher alguns livros e me sentar para ler. Senti uma mistura de orgulho e alívio. A ansiedade tentava me lembrar do passado, mas eu estava presente, vivendo. Essas pequenas mudanças internas começaram a se refletir no meu dia a dia. Senti que minha mente estava aprendendo a lidar com o medo, que meu corpo estava se acostumando a enfrentar situações novas, e que cada conquista, por menor que fosse, me aproximava de uma vida mais plena. Se você está assistindo e sente que mudanças são difíceis de alcançar, saiba que cada passo conta. Compartilha nos comentários uma pequena conquista sua recente. Às vezes, perceber que outras pessoas também avançam aos poucos nos dá força para continuar. Ver nossas melhorias internas começarem a se refletir no nosso dia a dia me fez sentir que minha mente estava aprendendo a lidar com o medo, que meu corpo estava se acostumando a enfrentar situações novas e que cada conquista, por menor que fosse, me aproximava de uma vida mais plena. Se você está assistindo e sente que mudanças são difíceis de alcançar, saiba que cada passo conta. Compartilha nos comentários uma pequena conquista sua recente. Às vezes, perceber que outras pessoas também avançam aos poucos nos dá força para continuar. Com o tempo,
percebi que não se tratava apenas de sair de casa ou completar tarefas diárias. Eu estava aprendendo a me reconectar com o mundo, a sentir que poderia fazer parte dele de novo. Cada pequena vitória fora de casa se transformava em confiança para enfrentar situações sociais mais complexas. Um exemplo disso foi quando decidi participar de um encontro com amigos em um café. Antes, a ideia de sentar em uma mesa cheia de pessoas e conversar me paralisava. Mas agora, com pequenas vitórias acumuladas, senti que podia tentar. Meu coração ainda acelerava, minhas mãos ainda suavam, mas eu consegui me sentar, sorrir e participar da conversa. Ao longo daquele encontro, percebi algo importante. Não precisava ser perfeito, não precisava falar de maneira impecável ou controlar cada tremor. Apenas estar ali, presente, já era uma grande conquista. Cada risada compartilhada, cada olhar amigável, me lembrava que eu podia viver momentos reais, mesmo com a ansiedade presente. Comecei a me permitir mais, voltar à rua, visitar amigos, passear em lugares movimentados, tudo se tornou possível aos poucos. A ansiedade ainda existia, mas eu estava aprendendo a conviver com ela sem deixar que me dominasse. E com cada experiência, percebi que minha vida estava se transformando. Se você está assistindo e sente dificuldade de se sentir parte do mundo, saiba que é possível começar aos poucos. Compartilhe nos comentários um momento em que você conseguiu se reconectar com outras pessoas. Às vezes, apenas perceber que outros também enfrentam esses desafios nos dá coragem para avançar. Mesmo depois de tantas pequenas conquistas, aprendi que a ansiedade nunca desaparece completamente. Ela está sempre à espreita, pronta para testar nossa confiança em situações inesperadas. Um dia, por exemplo, ao sair para fazer compras, percebi que a loja havia fechado mais cedo. No passado, isso teria me deixado desesperado, mas agora respirei fundo e procurei alternativas. Aprender a lidar com o imprevisto se tornou um dos maiores desafios. A ansiedade tenta nos fazer acreditar que qualquer mudança ou erro será catastrófica. Mas com prática, comecei a perceber que era possível enfrentar essas situações sem entrar em pânico. Um pequeno desvio no caminho, uma fila maior que o esperado ou até alguém que me esbarrou na rua deixavam de ser barreiras impossíveis. Cada situação inesperada enfrentada era uma oportunidade de crescimento. Eu percebia que podia me adaptar, reagir e continuar. A vida não é previsível, e aceitar isso foi um dos maiores passos para minha liberdade. A cada desafio superado, minha confiança aumentava, e eu percebia que, mesmo com medo, podia viver de forma plena. Percebi também que compartilhar essas experiências era importante. Contar a alguém sobre meus medos, ouvir histórias de quem enfrentou desafios similares, me fortalecia. Não estávamos sozinhos, e isso fazia toda a diferença. Se você está assistindo e sente medo do imprevisto, saiba que cada pequena adaptação conta. Compartilha nos comentários uma situação inesperada que você conseguiu superar. Às vezes, perceber que podemos lidar com o inesperado é o primeiro passo para recuperar a confiança. Chegar até aqui não foi fácil. Cada passo fora de casa, cada momento de medo enfrentado, cada pequena vitória acumulada me trouxe até este ponto. Hoje, sinto que posso viver de verdade, mesmo que a ansiedade ainda tente aparecer de vez em quando. Ela não é mais um monstro que me prende em casa. Tornou-se apenas uma parte da minha vida que posso reconhecer e enfrentar. Uma das maiores conquistas foi perceber que não estou sozinho. Amigos, familiares, pessoas que compartilham experiências parecidas, todos contribuíram para que eu me sentisse mais forte. E mais importante, aprendi a me valorizar, a me perdoar pelas recaídas e a comemorar cada avanço, por menor que fosse. Agora, consigo sair de casa sem medo paralisante. Posso caminhar, conversar, explorar o mundo e sentir alegria com pequenas coisas. O cheiro do café, o som das risadas, a brisa no rosto. O mundo, antes ameaçador, tornou-se cheio de possibilidades. E cada vez que enfrento um desafio, percebo que posso lidar com ele, aprendendo a viver plenamente.
Se você está assistindo e ainda enfrenta momentos de medo e ansiedade, saiba que a liberdade é possível. Não importa quantas vezes você tenha recuado ou sentido medo, cada tentativa de seguir em frente conta. Cada passo é uma vitória. Compartilha nos comentários sua própria jornada, a cidade de onde você nos assiste ou até uma pequena conquista do dia. Inspire outras pessoas a não desistirem e permita que a esperança cresça em você também. A vida não precisa ser perfeita, mas pode ser plena e feliz mesmo com a ansiedade. E eu descobri que com coragem, paciência e amor próprio, podemos reencontrar nossa liberdade e viver cada dia com mais leveza e alegria.